Bom dia a todos. Segunda reunião da oitiva da CPI da Associação Reencontro, tá? Dia 20 de março de 2019, às 9h30. Presidente, né? Eu, relator Valdir Barreto e membro Rubens Nunes. Sob a proteção de Deus, dou abertura aos trabalhos da segunda reunião da CPI para apurar as aplicações de recursos públicos por parte do município de Vinhedo à entidade Associação Reencontro, sendo a primeira abertura para a oitiva das testemunhas. Submeto a apreciação dos membros da comissão a aprovação ou rejeição da ata da reunião anterior. Esclareço que os membros da CPI farão questionamentos às testemunhas convocadas no dia de hoje. Chamo agora a senhora Diana, senhora Diana Amar, a senhora Alessandra... Não, é só uma, né? É, Diana Amar. Só para registrar, senhor presidente, me permite um esclarecimento? Será vetada a participação da plateia em qualquer questionamento em relação à senhora Diana, tá ok? Diana, para falar é só apertar, já tá ligado, aperta o botãozinho lateral aí dele aí, que vai acender a luzinha, tá? Alô? Isso. Ok. Tá. Havendo o número legal para o início, convidamos a senhora Diana Amar para responder aos questionamentos, lembrando que após a oitiva, o depoimento poderá ser apresentar esclarecimentos por escrito no prazo de 15 dias, podendo inclusive juntar aos documentos. Bom dia, senhora Diana. Bom dia. Só para deixar registrado, poderia esclarecer qual era essa função na Associação Reencontro, quanto tempo a senhora trabalhou e trabalha lá, e especificamente como é que era a sua relação com os outros funcionários da entidade. Ok. Eu vou falar só do período, então, que nós estamos tratando, que é a partir do momento em que a gente assumiu o serviço da prefeitura, é isso? Poderia... Eu iniciei meu trabalho na Associação Reencontro como voluntária, há 9 anos atrás, né? E trabalhei como voluntária até 2015. Comecei em 2010 até 2015. Em 2015, eu assumi a função de presidente da entidade. Foi mais ou menos nessa época que a gente deu início também aos serviços de acolhimento de moradores de rua, nesse convênio que a gente tem com a Prefeitura de Vinhedo. Fiquei como presidente lá até meados de 2017, não sei precisar exatamente o dia, mas foi em julho de 2017 que eu me afastei, por motivos pessoais. E depois, em 2017 ainda, no final do ano, eu assumi a função de coordenadora daquele serviço, me afastando em agosto de 2018 e venho até então executando os trabalhos como voluntária. Então, até julho de 2017, estava na presidência, depois, a partir daí, passou a ser coordenadora, é isso, né? Até agosto de 2018. Isso. De 2018, isso. 2017 até 2018, agora 2018, ficou trabalhando como
coordenadora. daquele serviço. Isso, aí sim. a partir daí voltou a ser Voluntária. voluntária, né? Voluntária. Então, até hoje, a senhora está como voluntária na instituição. Estou como voluntária na instituição. Ok. O senhor tinha feito mais uma pergunta, eu acho que faltou um pedaço da resposta? Ou está completa? Como é que era a relação com os outros funcionários dentro da instituição? Sim. Bom, desde o início do processo, como eu estava na presidência, né, a gente organizou todo o serviço, fez as entrevistas com os funcionários, contratou as pessoas, né? Essa é uma função da diretoria, que depois é delegada ao coordenador do serviço. Mas, naquele primeiro momento, eu participei ativamente de toda a construção do serviço, né? Meu relacionamento com os funcionários era bom, né? Alguns momentos, alguns funcionários tiveram que ser trocados, faz parte do serviço também, né? Por não atenderem às expectativas da instituição. Especificamente, qual era o seu trabalho como coordenadora nesse último período aí de 2017 a 2018? Como coordenadora, eu tinha como função todos os contatos com os órgãos externos, assistência social, saúde, às vezes fórum, para atender às necessidades dos nossos acolhidos. Tinha também como função fazer o controle das contas, né? Prestar contas para o município de todos os gastos feitos. E a organização da casa, o atendimento dos usuários e todo o contato que a gente precisa fazer com a sociedade civil para nos ajudar no trabalho que a gente executa. Então, na verdade, o seu trabalho é como se fosse a gerente geral da associação. Exatamente, fazia tudo passava para a sua mão. Era o coordenador faz todo o que fazia processo, sim. Ok. Primeiro, bom dia. Bom dia a dia. todos os presentes. Bom dia ao vereador Edson PC, que preside essa oitiva. O vereador Valdir, que é relator. Doutora Kelly, bom dia. E bom dia a todos que estão também nos acompanhando aí pelas redes sociais. A senhora disse que a primeira função da senhora foi como voluntária. Sim. Até meados de 2017. Não, até 2015. Até 2000. Não, deixa eu refazer o cronograma. Eu comecei na Reencontro em 2009. Até 2015 eu fui voluntária. E a partir de 2015 eu assumi a presidência. Tá. E aí, em 2017, a senhora saiu? Saí da presidência e em setembro de 2017 eu assumi a coordenação daquele serviço. Tá. É porque assim, a senhora foi admitida em que mês? A senhora lembra? De 2017? Setembro, eu tenho impressão. Ou agosto. Tá. Essa admissão é um cargo remunerado? É um cargo remunerado. Antes não era remunerado? Nunca foi remunerado. Antes nunca foi remunerado? Nunca foi. Então, desde 2007, a senhora tem uma função na Reencontro que é remunerada? Até agosto de 2018. Até agosto de 2018. Quando eu saí da função de coordenadora e voltei a ser voluntária. Tá. Então, de 2017 a 2018, a senhora assumiu uma função na Reencontro que era remunerada. Sim, foram acho que após o término desse contrato, a senhora continuou trabalhando, mas em outra função, sem remuneração. Sem remuneração nenhuma. Até o momento. Até o momento. Mais uma pergunta. A senhora tinha conhecimento que a Reencontro ela não tinha o cadastro no Conselho Nacional de Entidade Social, o CNAS? Não tinha conhecimento. Nós preenchíamos anualmente um documento de cadastro anual, né, para ser fornecido para a área federal, e eu entendia que a entidade estava cadastrada. Também não sei por que não foi feito o cadastro, mas nós só percebemos quando vocês solicitaram o documento
E, imediatamente, né, o presidente, a vice-presidente solicitou, então, que fosse feito o cadastro, e foi feito o cadastro, né? Mas, até aquele momento, a gente não tinha conhecimento, nunca usamos esse cadastro. A entidade tem 2 áreas de trabalho, ela tem uma área na saúde, que não vem ao caso dessa oitiva, e tem uma área na assistência social, que é o caso dessa oitiva. E nós somos cadastrados na área da saúde também, no CNES, né, que é entidades de saúde. E essa a gente mantém sempre atualizado, porque a gente necessita desse cadastro para outras atividades que a gente exerce, né? Então, não sabíamos. Descobrimos no momento do pedido. Então, antes não foram feitas nenhuma solicitação, nem à Secretaria de Assistência Social, em local nenhum? Não. Para que se fizesse esse cadastro? Sim. O que nós, conversando com o Conselho, né, porque o Conselho de Assistência Social, ele informou que eles fazem essa solicitação no momento em que a gente pede a inscrição no Conselho. Então, que o Conselho, no momento da inscrição, solicitou essa inscrição nacional, mas não sabe por que isso não foi feito. Né? E eu até desconhecia que a entidade, já inscrita no Conselho e preenchendo os relatórios anualmente, tivesse que fazer uma solicitação separada. Uma outra pergunta. No quadro tanto de diretores, de colaboradores, a senhora tem algum parentesco com algum deles? Tenho parentesco com a Paula. A Paula é minha nora, né? Ela exerce as funções administrativas. Ela foi admitida, se não me falha a memória, em janeiro de 2018. Até então, vinha uma outra pessoa exercendo essa função. E, a partir de então, a Paula tem exercido essa função. Tá ok. Por enquanto, presidente. Bom dia. Bom dia. Você falou que era voluntária desde 2009, né? Sim. Quem era o presidente naquele tempo? Quem era o responsável pela entidade? Era uma pessoa que não mora mais em Vinhedo, chama Graziella. Ela, não sei se está morando, não sei onde que ela mora mais, mas ela era a presidente da instituição. Graziella o quê? Não vou saber o nome inteiro, mas posso informar depois. Tá. Naquela época, eu estava entrando na instituição, trabalhando como voluntária, eu conhecia só a Graziella. E você vem cuidando da parte, igual o Rubens falou, a parte operacional de tudo da entidade, certo? Parte administrativa e todas as concorrências, papelada, isso tudo está sob minha responsabilidade. Qual era o seu principal papel na entidade? Assessorar o presidente. Tá, e eu estou com a ata aqui. Você era psicóloga também, né? Você que prestava o serviço também da entidade? Na verdade, eu tenho como formação, eu sou administradora de empresas e sou psicóloga também. Então, é uma coisa que eu gosto de fazer, reunião com os acolhidos. Eu não prestava serviço na unidade que nós estamos falando, que recebe verba do município. Eu prestava serviço como psicóloga na outra unidade, que é tratamento para álcool e drogas. Lá eu faço uma reunião semanal, até hoje. Hoje é o meu dia de reunião, estou faltando lá na reunião com eles, mas faço uma reunião semanal com todos os acolhidos para tratamento, e alguns atendimentos dos casos mais complexos, eles passam por mim também. Nessa outra você recebe salário? Não recebo nada. Eu Nada. trabalho voluntário. Me explica uma coisa. Por que a entidade nunca alcançou atendimento 100%? O nosso processo, a porta de entrada do acolhido nessa unidade que funciona na Estrada da Capela, é via assistência social.
Então, a triagem é feita na assistência social, que encaminha o acolhido para ingresso lá na casa. Logo que nós assumimos o serviço, nós tínhamos o que a gente chama três portas de entrada. O acolhido poderia vir encaminhado pela assistência social, encaminhado pela saúde ou pela polícia, né? Encontrado na rua, em situação de redução de direitos, era encaminhado para lá. Há 1 ano e pouco, a assistência mudou o procedimento e agora todo o encaminhamento é feito via assistência social. Então, nós não somos uma unidade de portas abertas. Se o sujeito chegar lá e bater na porta, eu não posso acolher, a instituição não pode acolher, né? A pessoa tem que ser encaminhada para a assistência social, que vai fazer a triagem, analisar o perfil e aí sim encaminhar para a instituição. Então, a nossa porta de entrada é assistência social. Então, você está dizendo que a assistência social que emitia o serviço para vocês. Isso. Ela que encaminhava os sujeitos para terem um ingresso na casa. Então, o atendimento não ser 100%, então você está dizendo que é responsabilidade da prefeitura, né? É responsabilidade da assistência fazer essa triagem. Como eram realizadas as atividades para ressocializar os usuários do serviço? O acolhimento assistencial, ele tem como objetivo tentar um fortalecimento daquele sujeito para que ele possa ter uma vida relativamente regular na sociedade. Então, o que a entidade faz? Ela busca, num primeiro momento, contato com os familiares, se existirem. E aí, se a gente conseguir estabelecer o contato com os familiares, tenta restabelecer os vínculos, porque muitas vezes os vínculos estão rompidos. Nós estamos falando de uma população que vai para a rua por diversos motivos, mas entre os motivos principais está o álcool e a droga, né? Então, isso cria um rompimento nas relações com a família. Se a gente encontrar a família, a gente tenta restabelecer esses vínculos, né? Nós também fazemos um trabalho com as empresas para tentar a colocação para que ele volte ao ambiente de trabalho. Depois que ele tem um período de estabilidade trabalhando, então nós partimos para uma terceira etapa, que é colocá-lo num lugar de moradia, da escolha dele, a gente é apenas um facilitador, e devolvê-lo para a sociedade. O sucesso é total? Não. O sucesso é muito pequeno. Do tempo que a gente está executando esse serviço aqui em Vinhedo, nós podemos contar nos dedos quantas pessoas a gente conseguiu devolver de forma salutar para a sociedade. Muitos deles voltam para a rua, são reinseridos no programa, mas, infelizmente, não conseguem ter um retorno produtivo para a sociedade. Quantas pessoas eram atendidas ao mês? Quando nós assumimos o serviço, nós éramos para atender 30 pessoas e nós chegamos a ter ocasiões de atender 36, 40 pessoas. Depois, com o passar do tempo, aí com essas novas políticas da assistência social, a população foi se reduzindo dentro da casa, né? Então, nós tivemos alguns meses de ter 14 pessoas. No ano passado, nós voltamos a ter uma população bastante grande, porque a operação inverno foi feita pela gente. Então, nós tivemos mais 20 leitos, além dos leitos que a gente disponibiliza normalmente, 30 leitos, nós tivemos 10 a mais para acolher a população que estava nas ruas na ocasião do inverno. O inverno, no ano passado, aconteceu mais cedo. Então, nós acolhemos de maio, se não me engano, até setembro, porque até agosto estava na coordenação. Depois eu saí, eu não sei exatamente até que mês foi. Nós acolhemos também a operação inverno do município, além do atendimento que é o previsto no contrato, né, que nós temos com a prefeitura, nós acolhemos esse pessoal da operação inverno. Onde era realizado as reuniões
dos membros que faz parte da ata. Da diretoria, senhor diz? Isso. Eram realizados na sede da instituição, que fica na Avenida Carolina von Zuben. E todos que estão na ata participavam? Nem sempre. Quem são as pessoas que participavam? Olha, depende da reunião. Tem, fixo participávamos eu, o Nilson e o Anderson, a presidente ou a vice-presidente, tesoureira às vezes, e um ou outro membro que tivesse disponibilidade. Por que isso? Os membros da diretoria, eles não são remunerados. Então, eles trabalham, eles têm atividades fora da instituição para poderem sobreviver. Então, nós, na medida do possível, que eles tivessem disponibilidade de tempo, eles podiam participar da reunião. Mas nem sempre isso era possível. Então, nem sempre a diretoria estava toda na reunião. E nas reuniões da EIV, né, que fala, né, da associação da EIV, né, que fala? É EIV, né? Nas reuniões da EIV, eu mandei vendo a ata, consta mais a presença... É a EIV que fala das associações? Da FEAVIN, você FEAVIN, diz? isso. Ah, da FEAVIN. FEAVIN, troquei. Eu estava vendo a ata, a maioria, a presidente não participava dessas reuniões. Qual o motivo? Porque só participava você e eu vi outros nomes só, você e o Nilson, Sim. que participava mais. Qual o motivo? Eu sou conselheira, então eu tenho por obrigação participar dessas reuniões. Eu posso faltar 2 vezes por ano só, nas demais reuniões eu participo. O Nilson é diretor da entidade, lá da FEAVIN, então também tem por obrigação participar. Se o senhor olhou as atas, o senhor vai perceber que os presidentes das outras entidades também não participam dessas reuniões, porque são reuniões operativas, para a gente tomar decisões que não têm a ver com a instituição, mas com processos que são da federação, né? Então, na federação, a representante instituída aí a instituição escolheu que eu fizesse essa representação. Por isso, a presidente, ela participava de todas as festas que a gente participou, estacionamento, sempre esteve presente em todos os atos de abertura, quando os presidentes se apresentam, ela esteve presente, mas nas reuniões ordinárias, não. Nós entendíamos que ela poderia continuar trabalhando na atividade principal dela, e eu reportava para ela o que acontecia na reunião, como indicada por ela. O repasse que a prefeitura passava atendia, como posso dizer, o repasse que vocês recebiam, dava para tocar a entidade ou vocês precisariam pegar alguma verba de fora para se manter? Sim, nós precisávamos de verba de fora, porque tem algumas coisas que elas não são passíveis de serem pagas com a verba da prefeitura. Então, por exemplo, escritório de contabilidade. Nós pagamos, mas não podemos receber esse valor da prefeitura. Quando a gente... Teve uma ocasião que nós tivemos que trocar os beliches da casa, porque pelo uso e pela quantidade de pessoas que passam na casa, eles acabam se deteriorando. Materiais de uso permanente não são passíveis de serem pagos com verba desse convênio. Então, tudo que for fixo ou material, bens duráveis, a entidade tem que comprar. E aí a gente tem que entrar com recurso. E mensalmente nós entrávamos com recurso para pagar contabilidade, a casa, para aqueles que conhecem a casa, tem uma piscina, que a manutenção da piscina não é paga também com recursos do convênio. Então, toda a manutenção, a pessoa que vai cuidar da piscina e os produtos gastos na manutenção da piscina,
são pagos pela entidade. Isso equivale, mais ou menos, de gasto diário, a uns R$2.000 a R$3.000 por mês que a entidade coloca para atender essas verbas que não são pagas pela prefeitura. Eu estou falando 3.000, mas, por exemplo, quando a gente compra beliche, a gente compra tudo de uma vez, né? R$800 ou R$600, mais ou menos, é o custo de um beliche, mas a gente rateia ao longo do período, porque senão a sociedade também não tem recurso para fazer isso, né? Qual o valor, né, já que você faz administrativo, qual o valor anual dos gastos, despesas? Nossa senhora, eu precisaria de ter um documento. Não é que eu tô você diz com funcionário, com tudo? Isso. É que vocês fazem um projeto e enviam para... Sim. Então, o nosso projeto para esse ano é de R$980 mil, né? Vou pedir já a ajuda de vocês, porque meus funcionários estão preocupados que nós não vamos receber repasse, não está previsto repasse para esse mês. Então, eu peço a ajuda de vocês, porque eles estão trabalhando desde o dia 1º, né? Vou dar uma boa notícia também. A partir deste ano, a entidade conseguiu os SEBAS. Nós não tínhamos os SEBAS. Os SEBAS, como os senhores sabem, é uma isenção de recurso da área patronal para as entidades assistenciais. Então, isso vai dar uma devolução para o município, ao final deste período. Eu estou calculando, como vai começar agora em março, entre R$150 e R$200 mil, que vai reduzir o custo do projeto que nós apresentamos por conta da redução de impostos. Mas o projeto apresentado para esse ano, se não me engano, eram R$980 mil. Com folha de funcionário, quanto seria somente folha de funcionário? A folha é o nosso maior problema. Só de funcionário nós gastamos em torno de R$750 a R$800 mil. São 17 funcionários. Nenhum deles, o salário mais alto é do coordenador, que está em torno de 5.200. O funcionário que recebe menos são os funcionários de nível elementar ou básico, que é cozinha, limpeza, e esses funcionários, o salário está em torno de 1.500. Mas tem encargos, tem férias, tem uma série de outras coisas que fazem com que a nossa folha anual chegue em torno de R$800 mil. Tá, então você está dizendo que a folha somente com despesas de funcionário chega em torno de R$800 mil. Exato. Aí o repasse da prefeitura seria, né, desse ano, seria de 916... Do ano passado, sim. Do ano passado, quer dizer, R$916 mil. Então, teria, R$116 mil para cobrir o restante, é isso? Exatamente. Para cobrir o restante, são 60 mil de aluguel no ano. Nós alugamos um carro para fazer os serviços. Nós compramos comida, produtos de higiene, manutenção da chácara, que é enorme, às vezes estoura um cano, alguma coisa, então, manutenção dos equipamentos que lá estão, né? Nós temos em torno de 120 a 160 mil, que é o que nos resta para gastar nesses outros itens. O maior gasto nosso é realmente com folha de pagamento. Eu passo a pergunta para os demais vereadores. Senhora Diana, qual é o trabalho que você exerce agora voluntariamente? Voluntariamente. Então, mas qual o tipo de trabalho que você exerce? Eu faço a parte administrativa de toda a entidade, né? Faço também o acompanhamento dos projetos que a diretoria quer participar. Então, eu vou dar um exemplo para os senhores. Agora, em janeiro, a diretoria reunida decidiu participar de uma licitação em Louveira. O processo licitatório é um calhamaço de documentos, né? E muitas planilhas, muitas informações. Então, eu, junto com a diretoria, fiz todo o processo, iniciamos o serviço lá no dia 1º de março.
Participamos de um segundo processo de licitação em Valinhos, graças a Deus, pela atuação que a gente tem feito aqui em Vinhedo, fomos vencedores também, que vamos dar início agora em 1º de maio, né, nessa mesma atividade, atendimento de moradores de rua e pessoas em situação de passagem, que não são do município e que vão ser encaminhados para outros municípios. Então, eu faço a parte administrativa e o que o presidente, praticamente eu assessoro o presidente, o que o presidente tiver necessidade. E também atuo como psicóloga nessa reunião às quartas-feiras na entidade de saúde e um ou outro atendimento que se faça necessário. Agora, esse tipo de trabalho não colide com o do coordenador? Ou deixou de existir coordenação e você passou a fazer voluntariamente? Na época em que eu estava como coordenador, eu me afastei desse serviço. Tinha algum voluntário para fazer esse serviço na época? Na época em que eu estava como coordenadora lá, eu parei de fazer esse trabalho, o que me deixou muito triste, porque é um trabalho que eu gosto muito. E quem é a atual coordenação? Quando você saiu, quem ficou no seu lugar na coordenação? O Felipe Bueno assumiu as funções de coordenador. Ele foi nosso coordenador no início do projeto. Quando a gente começou o projeto, ele era o coordenador, saiu para se candidatar a vereador, não teve sucesso, e agora, com a minha saída, ele retornou. A unidade de Vinhedo presta serviço exclusivamente para a Prefeitura Municipal de Vinhedo? Somente para a Prefeitura Municipal. Contabilidade independente? Ou uma... Não. A contabilidade, a prestação de contas é completamente independente. O balanço é consolidado. Então, as contas são separadas, as verbas não se misturam, né? Da mesma forma, agora, as duas outros municípios que a gente vai atender, contas separadas e verbas não misturadas. Certo. E, na época da coordenação, qual era a sua relação com a área financeira? Estava sob minha responsabilidade também, né? Tinha uma pessoa executando o serviço de pagamento de contas, mas a liberação do pagamento sempre era feita por mim, né? Os papéis eram trazidos, eu e a tesoureira fazíamos a liberação das contas, né? Dos pagamentos. Então, a área financeira, a entidade, nenhum pagamento é feito com uma única assinatura. A assinatura é sempre conjunta, tesoureiro e presidente. Então, impostos dados, o outro libera. Então, é o tesoureiro e o presidente que faziam a liberação. E o seu papel nessa liberação? Era conferir se aqueles documentos que estavam sendo... Aquelas informações que estavam no sistema eram realmente aqueles documentos que tinham sido me apresentados e liberar os pagamentos. Então, é uma dupla conferência, para que não haja problema, né? Uma perguntinha. A senhora diz que teve um período aí, antes dessa função que está exercendo, que era um período que seguia os registros com as regras trabalhistas da CLT, como todos. Quando a senhora terminou esse contrato, a senhora pediu demissão ou foi demitida? Pedi demissão. Então, os pagamentos foram conforme pedido de demissão, não conforme pedido de demissão. Só para... Diana, você é filiado a algum partido? Não sou. Alguns outros membros são filiados a algum partido? Nenhum é filiado a partidos. Tá. Deixo à disposição agora a sua fala final, tá? Alguma conclusão, alguma coisa que você quiser falar, fica à vontade. Sim. Não, eu gostaria de falar, até agradecer essa oportunidade da abertura da CPI. Eu sei que o processo, antes da abertura da CPI, foi um pouco tumultuado, o que nos causou bastante constrangimento, mas é importante que isso seja feito. É uma oportunidade que a entidade tem para vir e apresentar o seu serviço. Acho que, não numa CPI, mas todas as entidades deveriam ter oportunidade para estar aqui, apresentar para toda a plenária, né, os serviços que são executados no município. E fazer um apelo agora, né, porque a nossa verba está
congelada, vamos dizer assim, né? Nós recebemos janeiro e fevereiro, e até o final do ano nós temos um serviço para executar, vamos continuar executando esse serviço da melhor forma possível, mas não temos a garantia de que a verba será liberada. Então, é esse o apelo mais que eu faço para os senhores, né, que têm essa responsabilidade também, né, de famílias que estão dependendo desses valores para continuar vivendo, e dos nossos acolhidos, que nós estamos transferindo alimentos de uma unidade para outra para que eles possam ser alimentados. E, de fato, agradeço a oportunidade da gente estar aqui se explicando. Tá bom? Posso sair? Obrigado, tá, pela presença. Aí você só assina o termo de declaração, tá bom? Tá bom. Obrigado.